O marketing é o responsável por conectar produtos ou serviços com a demanda de clientes. Ele nos traduz de maneira direta, através de uma marca, como deve transmitir confiança, credibilidade e propósito. Grandes marcas utilizam-se do marketing para que possam se posicionar diante de seus clientes. Mas isso não é coisa somente de grandes marcas. Hoje, qualquer negócio precisa ter ações de marketing para que possa se conectar com o seu público. Mais do que isso, é importante gerar visibilidade através da credibilidade da sua marca. E com isso você os torna fãs e pessoas que vão propagar o seu produto ou serviço. Iniciamos agora o programa Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum, aqui no Amazonas Atual. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com uma pessoa que ele tem esse viés de marketing, esse viés de comunicação. Mas antes disso, eu quero falar com você o que é o Virando o Jogo. É um programa de negócio, empreendedorismo, estratégias e tudo que houver no mundo dos negócios, eu vou me conectar com você. E você pode participar também através do nosso telefone 98590-4300 ou através das redes sociais do Amazonas Atual. E dando continuidade nesse início de bate-papo, é a estreia do programa, estamos iniciando hoje e a ideia é levar você a melhor informação. E eu convidei uma pessoa super especial que ele vai falar exatamente sobre marketing. E é o Andrei Guimarães de Souza, ele é proprietário há 18 anos e gestor da Fix Consultoria Criativa. O Andrei ele é graduado em design gráfico e design de produtos. Pós-graduado em gestão de marketing, serviços de pessoas e pessoas também. Ex-professor da Pronatec, nas turmas de design gráfico. E agora vamos virar a ampulheta que ele é um símbolo, também conhecido como um relógio, né? Um relógio de areia. E a ampulheta ela vai nos dar essa dimensão do tempo que nós vamos conversar aqui. Então fica de olho nessa ampulheta e ao mesmo tempo no que nós vamos falar com você. Andrei, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E estamos começando com essa responsabilidade de falar sobre comunicação. Sim, primeiramente queria agradecer o convite, Salum. E é uma responsabilidade realmente tocar esse primeiro episódio do programa, que já é sucesso pela proposta. E vamos lá, vamos desenrolar, vamos falar muita coisa sobre comunicação, sobre marketing, sobre serviço, sobre excelência do cliente e tudo mais. E o mais importante, Andrei, que aqui vai ser um bate-papo. Então, assim, não tem nada engessado, não tem nada que tem que seguir rigidamente um script. A proposta aqui é diferente. A proposta é efetivamente nós levarmos informação, estratégia, levarmos um pouco da nossa experiência de mercado para que pequenos empreendedores possam virar o jogo e chegar ao sucesso dos seus negócios e também como pessoa. Uhum. E a nossa pauta de hoje é sobre comunicação, é sobre marketing. E eu quero entender com você o seguinte: qual que é o papel da comunicação no mundo dos negócios atualmente? Bom, vamos começar pelo começo. A gente viveu durante a pandemia uma virada de chave muito importante na questão da comunicação e marketing, né, nas empresas, de todos os formatos, de todos os tamanhos. Então, assim, eu venho de uma formação que era tudo muito analógico, né? Na minha época de formação, por exemplo, a gente fazia marcas no papel, escaneava e fazia o desenho no computador, no programa. Aquela coisa rústica mesmo, né? Isso. Aquele negócio rústico que tinha que ter ali a grafia mesmo, tinha que ter ali a criatividade a todo vapor. E aí, nesses 18 anos, né, que eu fui me desenvolvendo como empresa e como pessoa, né, como profissional, a gente viveu várias variantes de comunicação, né? Várias ondas, né? E aí a gente passou pela gráfica offset, que era a gravação de chapa, e depois pulou para as gráficas digitais, veio o famoso Orkut, para quem é da época, né? A velha guarda, né? A velha guarda, né? A turma das antigas. Veio o Facebook com aquela pegada meio como quem não quer nada, que hoje já está dominando o mundo. E durante a pandemia deu um sacode nisso tudo para ficar só na prateleira quem realmente é forte, né? Eu sempre digo, Andrei, que quando tem esses momentos de crise, né, e a pandemia nada mais foi do que uma crise, né, e se instalou por um bom período, é um momento de depuração de negócios, né? E aquelas empresas que estão melhor preparadas, elas acabam continuando no mercado. E muitas que nunca fizeram a lição de casa, que nunca investiram na comunicação, no marketing, acabam deixando de existir.
E pensando nisso, eu tenho uma curiosidade de saber como que surgiu o marketing na sua vida? Como que começou esse negócio de marketing, já que a tua formação é design de produtos, Sim. né? Então, só abrindo um parêntese aí nessa tua fala, com relação ao marketing nas empresas, o marketing ele é mega injustiçado com relação a como que ele é visto dentro das empresas, né? Por que eu falo isso? Ele é o primeiro a ser tirado de fora quando o financeiro está ruim. Mas é o primeiro que é chamado quando dá alguma coisa no financeiro também. Chama o marketing para resolver. Só que o marketing ele não resolve problema. Ele não é milagroso. O marketing ele é uma forma, ele é uma engrenagem dentro de um todo, que depois a gente vai falar sobre isso. E aí, com relação a como que o marketing chegou na minha vida, em 2000 eu me ingressei na faculdade de design, que não era a minha área dos sonhos. Poucas pessoas sabem, mas eu queria ser dentista. Caraca. E aí, o que acontece? Na época... Que mudança, né? Que mudança. Você ia tratar de dente, ia tratar de boca, de saúde bucal, e de repente hoje você trata do coração das empresas, da comunicação, do marketing, faz essa comunicação ser de duas mãos, ora de dentro para fora, de fora para dentro, entendendo o consumidor, entendendo o cliente. Interessante isso. E aí o que acontece? Na época, os meus pais não estavam bem financeiramente e era muito caro a faculdade de odonto na época. Eu falei, cara, vou ter que fazer... Não quero ficar de molho em casa, vou ter que fazer alguma coisa. E aí, no extinto CIEC, na Djalma Batista, tinha a faculdade de design junto com o odonto. Fiz o vestibular, só que na hora da matrícula, eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa mais em conta. Tem em conta aqui, é design, tá, mas o que faz design? O que faz esse profissional, que até então era uma palavra desconhecida na época, né? E aí eu fui procurar saber o que era essa profissão. Cara, eu acho que eu vou dar certo nessa área, porque desde pequeno eu sempre desenhei, sempre fui muito ativo, criativo, fazia muita besteira. E aí eu falei, não, vamos lá, ver o que dá certo. E aí no meu primeiro semestre, dentro já do curso, eu fiz um projeto, que eu lembro como se fosse ontem, um projeto de umas cartas colecionáveis falando sobre a lenda do Guaraná. Interessante. Ela ganhou o segundo lugar num concurso que teve no Sebrae, eu não lembro direito o que era. E aí chamou a atenção dos meus professores. E ali começou esse viés de criatividade, esse viés de comunicação, esse viés de trazer solução. E olhando para isso que você fala, é importante a gente fazer um parênteses aqui, porque muitas vezes a pessoa está ali indecisa também, qual a profissão, né? Por onde que ela vai seguir? E eu sempre costumo dizer, nas palestras que eu faço nas universidades, quando sou chamado para falar sobre o tema, que você precisa fazer aquilo que lhe dá prazer, né? Aquilo que lhe dá emoção, que lhe dá satisfação, que assim você vai trilhar uma carreira de sucesso. E hoje você tem essa carreira consolidada, né? Há 18 anos aí na Fix. Vamos trazer um pouquinho, vamos andar um pouquinho aqui para frente. E no que se baseia o negócio da Fix Consultoria? Então, a gente começou como uma gráfica digital. Na época, logo quando eu me formei, eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso pegar o que eu aprendi de teoria e gerar renda para mim, né? E aí eu juntei uma grana aí de mesada na época e comprei uma franquia, que na época era o boom do momento. Eu falei, cara, se eu perder isso aqui, eu não entro mais no jogo. E aí foi quando teve a virada de jogo, né? Comprei uma franquia, era da Atual Card, era uma gráfica digital, muito famosa em Curitiba, e depois eu comprei uma segunda que era de Minas, a Zap Graph. E dessas duas gráficas eu gerei um balcão de entrega, criei um espaço físico, e desse espaço físico eu criei uma equipe de vendedores. É como se fosse uma revista da Avon, na qual pequenas empresas, eu quero cartão de visita, eu quero folder, era produtos pré-fabricados. Legal. E aí, nesse primeiro ano, a gente bateu uma meta nível Brasil dessa gráfica, a gente ganhou uma passagem para conhecer a matriz deles, Parque Gráfico. E aí foi um negócio assim acontecendo muito rapidamente, né? Tá, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui, te cortar um pouquinho. Porque quando a gente fala de tomar decisões,
é um momento muito difícil, Sim. né, que você precisa passar. E realmente pode ser a virada do jogo, aquilo que você precisa, é a mudança de chave, mudança de mindset. Quando você estava ali nesse momento de angústia, de saber por onde é, o que te inspirou para que você buscasse uma franquia, por exemplo? Então, o que me inspirou foi basicamente algumas vivências que eu tive na época da faculdade. Por quê? Aquele sonho de ser dentista, meio que eu já consegui suprir a curiosidade toda da área nos últimos anos da faculdade. Que nos últimos anos da faculdade, teve um trabalho já para a gente criar uma empresa fictícia, que foi daí que veio o Fix, que era uma combinação do meu e-mail, enfim, é uma ideia bem absurda aí. E aí, os meus 3 primeiros clientes foram dentistas. Hoje, o meu primeiro cliente é meu amigo e ainda continua sendo cliente. Ou seja, isso daí já tem uma história de... Já, 18 anos. E é interessante porque para você bater na porta de alguém, né, para vender o seu primeiro serviço, para vender o seu primeiro pacote, né, no caso você tinha ali uma representação numa franquia que você mencionou há pouco que foi ganhou um prêmio nacional. Então, assim, mas esse primeiro momento requer muita determinação, Sim. requer muito acreditar no negócio. E para esse cliente estar com você, com certeza ele acredita nas soluções que você gera para ele. Sim, E foi assim, foi uma oportunidade, assim, porque a gente vem com muito verde ainda, né, da faculdade. Não tem vivência, não tem prática comercial, vem zerado, né? Você aprende com as porradas do dia a dia e tudo mais. E a gente sabe que nesse ramo tem clientes e clientes, né? E aí o que acontece? Cheguei na porta desse consultório, falei assim, olha, eu vou oferecer o meu produto premium para vocês com preço de, sei lá, cartão de visita. Eu só preciso criar um portfólio que não seja fictício. Porque uma coisa é fácil. Hoje em dia, eu vou criar portfólio fictício, vou dizer que eu faço isso, mas não tem cliente para validar aquilo, né? E aí acaba que aquilo, na verdade, né, isso foi uma coisa que eu sempre debato isso nos meus encontros com alguns amigos, empresários, que na pandemia, nesse processo de pandemia, criou-se muitas soluções, né? Sim. E essas soluções, quando você vai se aprofundar, elas são muito rasas. Rasas. E entra nisso que você falou, que se você não tiver algo palpável, aquilo que alguém vai validar, aquilo vai falar, isso funciona, isso realmente traz para mim benefício, acaba que desmorona todo o negócio. E se torna um grande risco. E hoje a palavra marketing, ela virou tipo coisa de feira, né? Qualquer um é guru, qualquer um vende curso, qualquer um faz aquilo e outro, né? Mas se você for parar realmente para analisar o todo, não tem, é superficial mesmo, não tem outra palavra. E aí, o que acontece? Isso acaba dividindo realmente os profissionais de quem é superficial. E acaba ficando mais fácil a gente comprovar o que a gente sabe fazer. Perfeito. Entendeu? E é porque a gente acaba traduzindo e trazendo a experiência, né? Trazendo ali a vivência. Até porque, como você bem colocou, a gente vai tendo ali os atropelos, né? A gente vai aprendendo dentro do jogo, a gente vai aprendendo dentro do negócio. Mas daí é importante a gente pensar no seguinte, e aí eu quero chegar no outro ponto com você. Como que você identifica uma oportunidade? Porque lá atrás você viu uma oportunidade, lá atrás você começou com uma franquia, depois você trouxe para a Fix Criativa. E como que hoje você identifica uma oportunidade? Qual a dica que a gente poderia dar para o nosso telespectador que está aqui conosco nesse primeiro programa Virando o Jogo? Qual a dica para a gente identificar uma oportunidade? Eu vou tirar assim como vivência, e até hoje eu sinto isso em todas as visitas de clientes novos que eu visito, é o seguinte, o cliente nunca quer aquilo que ele acha que ele quer. Por quê? Sempre quando a gente é chamado para resolver um problema ou trazer uma solução para o cliente, quando a gente vai pegar e analisar o todo, nunca é aquilo que ele quer. Sempre tem alguma coisa a mais. Exemplo, ele quer X, mas para ele ter X, ele precisa fazer Z, e ele não tem o Z. Então, foi aí que a Fix teve uma segunda virada. Além de ser gráfica, ela começou a fazer assessoria. Por quê? Perfeito. Foi quando eu tive a necessidade de migrar para o marketing de pessoas e serviços. Porque não adianta nada tu ter uma logo bonitinha, perfeitinha e tal, que aquilo é só casca, aquilo é só embalagem, né? E a empresa que não é realmente o que ela vende, é questão de tempo.
dela se quebrar, dela ficar mal falada, dela ter avaliações negativas e tudo mais. A gente já sabe como é que funciona isso, né? E hoje, né, Andrei, essa questão de você, do mercado perceber se essa empresa tem só essa casca, ela é muito, muito fácil, é muito instantânea. Sim. Né? As redes sociais, elas trazem isso assim, com uma velocidade enorme. Sim. E falando em rede social, a rede social ela veio como cereja do bolo, né? A gente tem o marketing como uma engrenagem. Por que eu falo que o marketing é uma engrenagem? Porque o marketing dentro de uma empresa ele não funciona sozinho. Ele precisa ter um atendimento bacana, ter um pós-venda bacana, ter uma apresentação bacana e ter o endomarketing, que é a conversa dos clientes internos. Perfeito. Se isso tudo não estiver alinhado, não tem marketing no planeta que vai conseguir salvar uma empresa. Tá, a gente pulou um pouquinho, volta para cá. Vamos trazer. E a questão da oportunidade? Como identificar uma oportunidade? Sim, aí falando da oportunidade, é isso que eu comentei anteriormente. A gente pega, visita um cliente, vai vender X e a gente percebe, esse cliente ele está com uma demanda aqui que ninguém está atendendo. Por que ninguém está atendendo? Porque ninguém viu esse buraco aqui no mercado, né? E como que a gente pode resolver isso? Como é que a Fix pode resolver isso? A Fix nunca trabalhou sozinha, né? A gente tem outros profissionais que trabalham com a gente, tem outros consultores. Quando não é da nossa alçada, a gente delega. Olha, traz aqui o fulano, é parceiro nosso, ele vai conseguir te atender melhor Perfeito. nisso. E para poder fechar o ciclo. E aí, a gente trazendo esses parceiros a gente consegue fechar o ciclo, colocar todas as engrenagens. Aí sim, o marketing vai funcionar para essa empresa. Gerando oportunidade não só para a gente, como profissional, que o cliente quer resolver, quer ter tudo pronto em cima da mesa, como trazendo também outras pessoas para o jogo. Legal. Andrei, você falou aí algumas coisas bem interessantes, né? Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é essa questão da gente aproveitar a oportunidade. E falando em oportunidade, a gente vai fazer isso agora ao vivo aqui. A gente não combinou, mas, por exemplo, essa logo aqui que está aqui no nosso programa que a gente está estreando agora, que é o Virando o Jogo, eu tive a oportunidade de ter o Andrei criando a nossa marca. E conta aí para o nosso telespectador, como que foi essa criação? Que aqui é uma oportunidade de fazer na prática. Como Sim. surgiu? Então, o símbolo da logo aqui é a ampulheta, né? Ampulheta, tempo é dinheiro, né? E por que virando o jogo? A gente pode, na girada da ampulheta, a gente pode transformar, digamos, o tempo em diamante, né? O diamante, dinheiro, valor, oportunidade, crescimento. Então, assim, a proposta do programa é justamente isso, trazer esse conhecimento para novos empreendedores da região norte e tudo mais, ter esse sentimento, essa ação, né? De ter o acesso, né, à informação. De né? ter essa ampulheta e poder girar ela. Legal, Andrei. Bacana, e assim aqui é muito na prática isso. E aí, quando a gente olha para isso, você vem trazendo assim umas contribuições bem legais para o nosso telespectador. Agora, imagina o seguinte, quando você entra numa empresa, a empresa está lá, ela está nos assistindo, é uma empresa ela está iniciando agora, ela já tem alguns anos de mercado. Você faz essa primeira análise, porque você analisou aquela proposta que nós tínhamos, aquele bate-papo. Como que é esse início de processo, esse início de projeto para você criar e gerar uma solução? Então, geralmente quando o cliente entra em contato conosco, a gente faz uma visita técnica, uma anamnese, né? E aí a gente tenta entender. E nessa primeira visita, a gente faz uma visita que a gente chama de quebrar o gelo. Uma das nossas características, né, da Fix é justamente atender o cliente de uma forma mais amigável e transparente possível. Então, essa quebrada de gelo na primeira visita é que eu sei até onde eu posso ir brincando com o cliente, mas mesmo assim dando aquela puxada de orelha. Olha, tu precisa fazer isso, olha, isso aqui que você quer não é para agora. Você precisa fazer primeiro isso aqui. É justamente a assessoria, né? E se ele me der espaço e abrir a oportunidade para eu introduzir as soluções na empresa dele, legal, show de bola. Então, a segunda visita já vai ser trazendo um checklist. Perfeito. Olha, sua empresa precisa disso, disso e disso. Isso aqui a gente consegue resolver na Fix. Isso aqui a gente vai precisar de especialistas. O que você quer fazer primeiro? Níveis de prioridade e tudo mais. Então, é assim que a gente de acordo trabalha. com a urgência, de acordo com o produto, com o serviço, você vai modelando a solução para o cliente. Isso. Bacana isso aí, Andrei.
E para a gente não perder de vista, hoje a gente tem aí as redes sociais, né? Cada vez você tem aí uma infinidade de redes sociais, né? Você tem ali a necessidade de se fazer presente. Como que você conecta uma marca às redes sociais e qual a importância das redes sociais do negócio hoje? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Exemplo prático não, é uma definição prática do que é redes sociais. É panfletagem 3.0. É uma panfletagem. O que acontece? Dentro dessa panfletagem, você tem uma enxurrada de informação 24 horas por dia. Gente vendendo vidas perfeitas, empresas perfeitas, produtos perfeitos. Só que cai no tradicionalismo lá do começo que eu falei. Aquilo ali é casca. Você vai comprovar aquilo tudo na vivência, na experiência, né? Então, assim, mudou alguns processos, mas o retorno e o resultado ele continua sendo o mesmo de sempre. Perfeito. Né? Então, assim, rede social é panfletagem, é a cereja do bolo. A empresa que está realmente preocupada com as redes sociais, não leve isso como bandeira principal, eu falo isso como dica, porque não é só rede social. A rede social, para ela se manter, ela precisa ter uma pessoa por trás dela. Precisa ter uma pessoa respondendo, precisa ter uma pessoa tirando foto, precisa ter atendimento também, resposta, tempo de resposta. Então, tudo isso envolve o endomarketing, aquela coisa toda que Tudo isso é marketing, né, Andrei? Tudo isso é marketing. Tudo isso, porque às vezes o sujeito começa ali uma empresa, eu sempre, quando a gente vai começar uma consultoria, uma mentoria, eu sempre me pauto um pouquinho nesse ponto. Porque eu vejo ali as redes sociais e lá tem um sujeito, tem lá um monte de seguidores, né? 20 mil seguidores. 30 mil. Quando você vai ver, o número de engajamento ali é muito pequeno, né? Tem 5 curtidas, 10 curtidas. Sim. E aí as pessoas cometem um erro que eu queria consultar você, que é especialista em marketing. Esse negócio de comprar seguidor, o que isso traz de benefício para uma marca? Não traz. Não traz seguidor. Ou seja, é um malefício. É um malefício. Rede social virou briga de ego, né? Você tem, por exemplo, fulano tem mais seguidores que eu. Por quê? Ou ele comprou, ou realmente ele está fazendo algo diferente que as pessoas consomem, né? E hoje em dia tem produto, tem pessoas para todo tipo de consumo. Então, se o cara está fazendo sucesso é porque alguém gosta daquilo ali. Sendo ruim ou não, alguém gosta daquilo. Com relação à compra de seguidores, a gente cai numa ilusão temporária. Por quê? As redes sociais elas têm os parâmetros delas de segurança e tudo mais. Quando a empresa ou o profissional compra seguidores, automaticamente você libera o seu perfil para ir, sabe lá Deus para onde. Né? Ou seja, é uma ilusão. É uma ilusão. E aí o que acontece? Você corre o risco de entrar para listas negras das redes sociais, você não consegue ter mais engajamento depois disso, você pode postar conteúdo de super relevância, mas vai ficar com 0 engajamento, porque você já entrou numa lista negra, né? Então, essa lista negra realmente existe. Então, assim, seguidor não precisa. Tá. E como fazer o certo? Como que deve se começar ali? Como que deve ser feito essa gestão do Instagram, do Facebook, do YouTube, do TikTok? Como que deve ser feita essa gestão? Então, uma das preocupações das pessoas que entram em contato comigo eu preciso postar todo dia. Eu falo assim, não, você não precisa. Você não precisa se tornar escravo das redes sociais. As redes sociais que tem que trabalhar para você, não o contrário. O que acontece? Você não precisa postar todo dia, você precisa fazer a sua identidade, na verdade. Se eu tenho disponibilidade de fazer 3 postagens por dia, ou gravar 3 postagens por dia, faça as 3 desde que sejam verdadeiras. Não é porque, eu preciso postar. O cara acorda lá todo descabelado. Oi, gente, estou aqui, bom dia. Preciso postar conteúdo. Não é assim. Crie seu tempo, crie sua identidade. Demora um pouco? Demora, porque nada é da noite para o dia. Mas se você consegue fazer certo desde o começo, a tendência é vir tudo de forma orgânica. Perfeito. Eu tiro por experiência própria. Eu tenho um Instagram, odeio aparecer nele. Não consigo cliente mostrando a minha cara. Eu consigo cliente mostrando serviço. Só que os meus serviços, alguns são bem palpáveis e visíveis. O que é isso? É a parte da gráfica.
posto a foto de uma agenda legal, de uma coisa bacana que eu fiz, aquilo se torna um portfólio. As minhas redes sociais são um portfólio, não precisa aparecer. Ou seja, você vai se posicionando, você vai entregando ali soluções, você vai trazendo ali o cliente para uma realidade onde ele consegue observar algo palpável e aí você começa a criar o que nós falamos lá no início, que é esse engajamento com o marketing, né? Sim. E aí começa a passar credibilidade, Sim. aí você começa a passar criatividade e, sobretudo, pessoas que são propagadores da sua marca. Sim. É isso que acontece? Exatamente. É dessa maneira? É dessa maneira. E aí o Andrei aparece como? É nas visitas pessoais. Eu gosto pra caramba desse processo, porque é aí que eu conheço o cliente, é aí que eu conheço as dores deles, é aí que eu consigo realmente entender como que eu consigo trabalhar ele, né? E isso fica bem visível nos depoimentos, nas experiências que eles têm com a gente, né? Então isso é bem legal. Andrei, eu vou dar a gente vai parar um pouquinho aqui, só para a gente vir para cá para um outro assunto, que eu quero chamar a atenção do nosso telespectador aqui do programa Virando o Jogo. Daqui a pouco a gente volta aqui, eu vou fazer um vai e vem com você, com umas perguntas rápidas, mas eu quero chamar a atenção para você que, por exemplo, está buscando uma vaga de emprego. E hoje o mercado está repleto de oportunidades. Agora, para você se posicionar e se colocar à disposição dessa oportunidade, é importante que você esteja preparado para isso. Mas aqui nós temos algumas vagas que você pode entrar em contato pelo WhatsApp agora, enviar o seu currículo. Anota aí, pessoal. 98590-4300. Esse telefone você pode enviar o seu currículo para algumas vagas que estão em aberto. Então nós temos vaga hoje de advogado, nós temos vagas de analista de RH, de coordenador de RH, de televendas, de supervisor de logística. Então, se você tem um amigo, ou se você mesmo que está nos vendo agora, você tem essa pegada, você tem essa grade curricular, se você tem essa formação intelectual, você pode se candidatar para uma das vagas. Nós temos ainda aqui a vaga de estoquista, auxiliar de padaria e açougueiro. Então, olha só, virando o jogo, além de a gente trazer soluções, dicas, estratégias e falar de empreendedorismo e negócio, a gente está trazendo para você uma oportunidade de emprego. Pelo telefone 98590-4300. Repetindo pausadamente, 98590-4300. Envie agora o seu currículo. Nós temos uma pessoa que vai recepcionar o seu currículo para que você possa se candidatar a uma dessas vagas. E mais do que isso, pelo mesmo telefone, você pode nos dar sugestão de pauta. Você pode perguntar algum assunto, alguma necessidade que a gente vai responder aqui a partir do próximo programa, que será na próxima terça-feira, sempre às terças-feiras, aqui no Amazonas Atual, às 10 horas da manhã. E agora eu vou voltar com o Andrei, que a gente está falando aqui sobre marketing. E marketing hoje é a alma do negócio. Você precisa se posicionar, você precisa criar visibilidade para a sua marca. Andrei, como que a Fix ajuda outras empresas a crescer e a virar o jogo? Então, como eu tinha comentado antes, a gente faz essa pesquisa sobre o cliente, sobre quais são os objetivos dele, né? E dentro disso a gente pega geralmente não, é isso que acontece, a gente pega o cliente pela mão, bora lá que a gente vai com você. E aí a gente faz todo um aparato de possibilidades e casa isso com o perfil financeiro desse cliente. A gente tem soluções para todo tipo de cliente. A gente tem desde para profissional liberal até grandes empresas, né? E a gente gosta muito de fazer uma assessoria que escute não só quem contratou a gente. Por exemplo, é um profissional, é o setor de RH, a diretoria, não. A gente vai escutar lá a galera que está atendendo o operacional lá na frente, porque é eles que são o escudo da empresa. Tá, então nós temos que ter primeiro a estratégia, né? Temos que modelar a estratégia aqui com o gestor, com o empreendedor, com aquela pessoa que está começando o negócio, que a empresa já existe, e ao mesmo tempo nós temos que olhar aqui o nosso time, né? Aquele operacional que tem o contato com o cliente, que conversa com o cliente, que atende o cliente, que fala com o cliente pelo WhatsApp, para que a gente possa sentir seu termômetro, é isso? Sim, porque na comunicação, na verdade, quando tem a base dos colaboradores, quando chega lá para cima, já vem muita informação filtrada. Concorda comigo? Sim, perfeito. E daí o que acontece? Essa informação filtrada que é passada pelo marketing. E aí a gente cria uma solução que não é verdade lá para o pessoal de baixo.
Ok. E aí, esse escudo que a galera está recebendo lá embaixo, as porradas de atendimento e tudo mais, não condiz, por exemplo, com a solução que o marketing gerou. Então, por isso que eu falo, é uma engrenagem. Então, um a gente tem que envolver o time. Envolver. E desse envolver o time, um outro ponto que você mencionou é sobre endomarketing. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Porque nós atendemos lá no IBVV empresas de pequeno, médio e grande porte. Né? Empresas que têm de 15 colaboradores a 950 colaboradores, empresas de 2.000 colaboradores, enfim. E eu sempre falo dessa importância de você cuidar das pessoas, né, do seu time. Como que é o endomarketing? O que é exatamente o endomarketing? O endomarketing, exemplificando de uma forma direta, é você tratar bem o seu cliente interno. O cliente interno é colaborador, o cliente externo é o pagante. Né? Um exemplo mais básico. E aí, você precisa passar excelência de atendimento também para essa galera, para esses colaboradores. E aí, as ações de endomarketing, ela trabalha nisso. Campanhas de reconhecimento, treinamentos, reciclagem, como que o colaborador se porta no atendimento, o que você vai dizer pós-venda. Então, é um universo de soluções do marketing para dentro da empresa. Tá, de maneira prática, o que a gente pode fazer? Vamos lá, a partir de amanhã, o que uma empresa que está nos ouvindo, que não tem essa prática, que nunca pensou no endomarketing, o que ela pode fazer de palpável para o seu time? Que comece a escutá-los. Comece a escutá-los, peçam sugestões. Fulano, o que está errado aqui no teu setor? O que a gente pode ajudar sem gastar muito? Hoje, por exemplo, começar a fazer essas tarefas básicas, né? Que o básico ele precisa ser feito de um jeito ou de outro. Legal. E assim também algumas coisas a gente recomenda, que é a questão da meritocracia, né, Andrei? Sim. Então, por exemplo, você pode criar lá o colaborador do mês, você pode criar lá o aniversariante do mês, você pode criar lá algum tipo de benefício de tal modo que você envolva o seu colaborador, né? Porque o colaborador satisfeito, com certeza, ele vai atender o cliente externo. É isso que acontece? O endomarketing tem essa pegada? Sim. É esse o papel? É exatamente isso. Hoje em dia, a facilidade dos programas corporativos para benefício de colaboradores tem infinito, assim, tem empresas específicas para gerar benefícios, né, para colaboradores. E isso faz parte dentro do programa que é abordado dentro do endomarketing, né? Então, vai desde de uma comunicação clara, objetiva, um mural de aviso, programa de férias, premiação. Tem uma empresa que nós criamos lá, por exemplo, de acordo com o desempenho, né? E aí tem alguns indicadores, esse sujeito ele tem direito a uma folga especial. E isso mexe com a turma. Sim. Né? A pessoa quer ter uma folga ali num dia diferente para que ela possa, né, se programar, sair com a família. Andrei, o tempo é muito precioso. E olha aqui a nossa ampulheta, na verdade, ela já chegou. Né? Esse relógio de areia, ela já trouxe para a gente aqui esse sinal, que nós estamos aqui para finalizar esse primeiro programa, que assim, passou muito rápido. Mas eu vou falar com você aqui, o vai e vem. São perguntas rápidas, de primeira, de bate-pronto, para a gente poder conhecer um pouco mais o Andrei. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Compromisso é? Compromisso é prazo. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ser insistente. Sua maior alegria? Fixe. Seu diferencial? É atender o cliente como se ele fosse o único. Quem é o Andrei? Andrei é um cara teimoso, insistente e que está aí para a vida. Legal, cara, muito bom. Assim, foi um momento assim, muito especial, que eu espero realmente ter conseguido levar, né, qual que é o objetivo desse programa que é Virando o Jogo. Quer levar solução, estratégia de maneira dinâmica e conversando com quem entende de assunto. Nós vamos trazer aqui especialistas. Aqui não vai ter mergulho raso. Aqui nós vamos aprofundar na questão para que você possa efetivamente virar o jogo. Andrei, se despede aí do nosso telespectador, que a gente chegou no final e agora é hora de partir para fazer negócio. Vamos lá, eu queria agradecer essa oportunidade, o tempo aqui que foi dado para a gente. Vou pedir para vocês seguirem a Fix, tá? No Instagram, Fix Consultoria Criativa. Eu não apareço muito por lá, mas tem muita coisa bacana e de qualidade para vocês darem um like lá, tá bom? Queria agradecer e uma excelente semana para todos. Andrei, muito obrigado pela sua participação e eu quero agradecer você
que nos acompanhou aqui nesse momento. Quero convidar você para a próxima semana, 10 horas da manhã, e dizer o seguinte: quem não conseguiu assistir, isso vai ficar disponível no portal Amazonas Atual. Amazonas Atual, que traz para você informação de qualidade, credibilidade e, sobretudo, confiança. Informação de verdade e qualidade aqui no Amazonas Atual. Eu vou me despedir. Sou Marcelo Salum, sou graduado em marketing, sou mestrando em gestão da competitividade e toda semana vou estar com você. E vou pedir para você, se você gostou, curte lá, comenta e aproveita e dá uma seguidinha também no nosso Instagram, @marcelo.salum. Até a próxima, obrigado. Continua com a gente, virando o jogo sempre.